Alberto, porque mesmo tendo a certeza da imortalidade da alma, temos tanto medo de morrer? Ouvi. Não escutei. Porque mesmo tendo a certeza da imortalidade da alma, temos tanto medo de morrer? O medo faz parte de uma estratégia que a natureza colocou em todos aqueles que são os seres vivos. Desde a mimosa pudica, que é uma planta conhecida, sobretudo aqui no norte, como Maria fecha a porta, onde você toca, ela se fecha. Na tentativa de poder, diminuindo os arbustos na sua expressão maior, evite-se ser devorada, por exemplo, por um animal que ameace a constituição. O medo faz parte, portanto, dessa estratégia de defesa da natureza e está presente no ser humano, na sua manifestação de autoconservação, protegendo-o de colocar em risco a sua integridade física. E assim, ancestralmente, esse medo fazendo parte, ele é bem-vindo até certo ponto, posto que, na medida em que ele se extrapola exageradamente, ele passa a ser desconfortável e se constitui, até mesmo, numa patologia psiquiátrica, que são os transtornos fóbicos, que fazem-nos reagir exageradamente a algo que possa, numa certa medida, nos ameaçar. O medo, assim sendo, ele nos mantém a conservação do corpo. E é muito importante que saibamos lidar com ele, posto que, quando ele se sobrepõe ao nosso desejo alinhado com o Criador, ele nos aprisiona, nos retém na caminhada e muitas vezes prevalece, mantendo-nos estacionados num ponto. A natureza, se nos deu o medo, também nos deu a prospecção. Vamos aguardar só um pouquinho, que às vezes é a internet que dá uma caída e apresenta esse problema. Olá, agora retomou? Retomou. Então, estávamos dizendo exatamente que a natureza, do mesmo jeito que ela nos concedeu o medo como estratégia de autodefesa, ela nos ofereceu o desejo que nos prospecta para a evolução. Medo e desejo são parte de uma balança. Quando o desejo se sobrepõe ao medo, nós avançamos. Quando o medo se sobrepõe ao desejo, nós estacionamos e podemos nos fixar. É de bom tom que está alinhado com a divindade. Isso nos constitui, portanto, na certeza de fazer valer medos, dos mais simples aos mais complexos. Todavia, devemos compreender que a finalidade do medo em a natureza é sempre autorreguladora e de que todos temos medo, dos mais simples àqueles mais complexos, que fazem-nos experimentar, assim sendo, um mecanismo de prudência. A desencarnação é para onde apontam todos os medos. Todos os medos, eles têm um pano de fundo, que é a morte física. E assim, é natural que ela se coloque diante daquele que está posto como sendo alguém que se aproxima da morte, ele se refugie ou no medo, ou ele tenha receios da desencarnação. E assim sendo, numa certa medida, é natural recear a desencarnação, mesmo já tendo consciência dela. Se não se tem consciência, é dramático. Mas quando se tem, o desejo de poder avançar e superar este medo básico do ser humano faz com que a gente possa transpor, portanto, essa dificuldade que é aceitar a desencarnação dos outros e, sobretudo, a nossa própria. Mas há situações específicas
em que alguém sofre uma experiência traumática quando desencarna. Por exemplo, uma desencarnação onde a pessoa se seguiu a ela para lugares não convidativos, difíceis, tormentosos, em função de ter sido uma desencarnação operada numa desconexão das leis naturais. Toda desencarnação pela imprudência, pela imprevidência, ou simplesmente pelo desejo, por exemplo, do suicídio, pode levar o indivíduo a temer mortes, desencarnações futuras, pela dor e o transtorno que ele sentiu após morrer. Morrer é um fenômeno natural, mas passa a ser, então, algo muito mais complexo para quem desencarnou e viveu experiências dolorosas, seja pelo tipo de morte a que se impôs, seja pelo estilo de vida que teve. Assim sendo, esse receio se constitui no medo e, às vezes, numa fobia à desencarnação, caracterizando um trauma, exigindo, portanto, um atendimento, às vezes, psicoterapêutico. O Espiritismo nos ajuda a, entendendo que a vida continua, a lidar melhor com o medo da desencarnação. A mediunidade nos assevera como fato que a vida continua, a compreensão e o estilo de vida que detemos na vida nos assegura a certeza de que vamos fazer o trespasse para o mundo espiritual de uma forma saudável, e aí sobra o medo, que é o medo do sofrer. Uma coisa é o medo do sofrer, e outra coisa é o medo de desencarnar. Quem leva um estilo de vida saudável não tem medo de desencarnar, tem receio do sofrimento que antecede a morte. Porque a morte em si, sair do corpo, é um processo libertário para o espírito que se colocou no mundo de uma forma ética, moralmente, vivenciando uma experiência de vida no bem. A morte não lhe atemoriza e nem lhe causa nenhum desconforto, mas o sofrimento, pelas dores que se impõem ao corpo, gera alguns receios. Por isso, superar o medo exagerado, que traduz um processo traumático, é necessário, talvez, um acolhimento mais delicado dessa manifestação do medo que se extrapolou e está fóbica, e poder aprofundar no conhecimento espírita. Por exemplo, nos ajuda a antecipar essa viagem para o mundo espiritual. Mas Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, postulou que o elemento mais importante para que o passaporte nos leve para essa transição de uma forma mais tranquila e suave, portanto, superando o medo, é a prática do bem. Muito obrigado, doutor Alberto. Divaldo, por que o Espiritismo não é citado na Bíblia? Porque as ideias novas, quando surgem, tornam-se identificadas. Àquela época não havia o Espiritismo, que nasceu no século XIX, no dia 18 de abril de 1857. Havia fenômenos mediúnicos, todos eles tratados não só na Bíblia, como na história de todos os povos. Vemos na Bíblia os profetas. Quem são os profetas? Aqueles indivíduos que transmitiam a notícia da imortalidade aos que estavam na indumentária terrestre. Aqueles que anunciavam aos seres físicos acontecimentos que se dariam mais tarde. A esses fenômenos, posteriormente, Allan Kardec denominou de espiritismo. E o fenômeno em si, mediunismo. Em todas as culturas havia profetas sensitivos, médios e etc. Indivíduos que entravam em contato com o mundo espiritual. As religiões de então apoiavam, mas a sociedade civil nem sempre estava de acordo. Nasceram as divisões
do pensamento religioso, as perseguições, as exaltações, o fanatismo ou a indiferença. Se nós abrirmos, por exemplo, a Bíblia, no caso, o Novo Testamento, porque a Bíblia é uma palavra grega que significa livro, mais livro, mais livro, mais livro, mais livro. São 78 livros, 27 constituem o Novo Testamento. O Velho Testamento é a história do povo hebreu, como a história do Brasil é do nosso povo sul-americano. Então, na história dos hebreus, chamado Novo Testamento, nós vimos, por exemplo, um rei, Davi. Ele estava em guerra e havia proibido as comunicações dos espíritos com as criaturas humanas. Mas a guerra era inevitável tornar-se cada dia pior. Ele resolveu consultar os mortos, portanto, fazer uma coisa que ele próprio havia proibido. Ele procurou uma senhora que morava no vale do Endor e foi pedir-lhe para que trouxesse o último dos juízes que governou Israel, para que ele opinasse a respeito da atitude que o rei deveria tomar ou não. Prosseguir na busca da batalha ou fazer a paz. Nesse momento, enquanto o rei conversava com a sensitiva, ela respondeu: mas eu não posso evocar os mortos, porque o rei proibiu a evocação sob pena de morte. Ao que ele respondeu: já que foi o rei que proibiu, eu sou o rei, libero da proibição. Então sentaram-se ali mesmo, na entrada da cova, na entrada do abismo, e ela entrou em transe, dizendo ser o espírito do último dos juízes. Por que me vens perturbar no deleite em que me encontro? Eu desejo saber, respondeu o rei, se eu entrar realmente na guerra contra os filisteus, que era outro povo, se terei o triunfo. E o Espírito disse: não intente, porque será uma derrota com todos os danos do prejuízo de uma batalha. Mas o rei, que era teimoso, não aceitou a recomendação do Espírito, que voltou a dizer-lhe: se por acaso insistires no teu objetivo, dentro de 3 dias estareis tu, tua mulher, teus filhos, sob a degola dos adversários. E ele não aceitou. Resolveu enfrentar a situação. A guerra estourou, ele perdeu a guerra, foi aprisionado com a mulher, com os filhos e com os seus, conforme o Espírito lhe disseram. Estamos diante de uma sessão espírita, em que alguém fala aos espíritos. E os espíritos prognosticam algo que vai acontecer no futuro. Então, isto é uma parte da história do povo hebreu. Portanto, é uma página do fenômeno mediúnico na história de Israel. À semelhança desse, são dezenas, com outros nomes. Havia 2 irmãos. E então Moisés, que havia proibido a comunicação com os espíritos, e só se proíbe o que existe.
Ninguém proíbe uma coisa que não existe. Se proíbe o abuso daquilo que existe, onde nascem as falsidades, as ideias absurdas e também o fato em si. E então, quando foram dizer a Moisés que havia 2 irmãos que apresentavam as revelações do futuro, ao invés de proibi-los, Moisés disse: felizes de nós, israelitas, se apenas 2 que existem fossem multiplicados por dezenas. Portanto, os hebreus acreditavam na comunicação dos espíritos. Quando atravessam o Mar Vermelho em uma val e se adentram pelo deserto, Moisés sobe a uma montanha que hoje está na Arábia Saudita e ali ele evoca a presença dos mortos e ouve uma voz que ele dirá ter sido a voz do próprio Deus, ditando as regras da primeira legislação da humanidade no Oriente e Ocidente. Porque a primeira é anterior. Foi apresentada por um grande rei em 618 itens, que era exatamente o ditado que hoje se pode ver no Museu de Londres, através das lascas de pedra, nos quais estão os 10 mandamentos. Então, a lei que nós seguimos, chamada Lei de Deus, que também pode ser humana, não importa, o que importa é a qualidade que dá valor à lei. Não é a lei em si mesma, é a nobreza ou a aberração de que a lei se faz mensageira. Mas estes eram 10 itens que nos ligam à divindade e que nós deveríamos respeitar. Então, Moisés era um grande sensitivo. Ele realizava fenômenos mediúnicos. Mesmo na corte do faraó Ramsés II, quando ele foi pedir a liberdade do povo hebreu que estava na escravidão do Egito, fazia 400 anos, ele promoveu vários fenômenos mediúnicos. Por exemplo, ele teria promovido a mudança das águas do rio Nilo em águas sanguinolentas. E em toda parte, as águas ficaram sanguinolentas. Ele prometeu as pestes, as 7 pragas do Egito. Prometeu a matança dos filhos primogênitos dos egípcios, sendo que o filho do próprio faraó adquiriu a febre e 2 dias depois morreu, o que o aplacou para que libertasse o povo hebreu. Fenômenos mediúnicos. Quando foi programado o primeiro templo de Jerusalém, foram vozes que falaram do mais além, dialogando com o povo hebreu. Aí nasce o templo, o primeiro templo, depois o segundo templo. Quando esse segundo foi derrubado, é levantado o terceiro templo, que é o da presença de Jesus, e foi derrubado no ano 70 por Tito, filho do imperador Vespasiano. E até hoje está uma parede intocada, que é a parede oeste do Monte de Jerusalém. Então, são fenômenos mediúnicos. Entre os egípcios chamavam os mistérios. Entre outros povos, tinham definições próprias. O livro dos mortos, o livro tibetano dos mortos,
que fala a respeito da vida além da morte. Entre os gregos, nós vemos no santuário de Delfos, criado 700 anos antes de Jesus, através de cuja grandeza as sensitivas, as médiuns, recebiam os deuses que se comunicavam com aqueles que iam fazer consulta. E é célebre uma narrativa de Heródoto, o pai da história universal. Heródoto conta que, no século VI, onde hoje nós encontramos um dos grandes países orientais, que exatamente ali hoje está na Grécia, aconteceriam cenas as mais diferentes. E a sensitiva narra uma experiência que o rei da Lídia, hoje Turquia, estava realizando a 1000 quilômetros de distância. Ela diz: vejo um homem de barbas longas e 50 anos de idade, trazendo em uma das mãos um cordeiro novo e na outra uma tartaruga velha. Ele mata os dois, põe-nos a ferver em uma tripóide e pronuncia que o filho do rei vai morrer sem governar. Exatamente isto aconteceu. Nasce o jovem, ele é tartamudo e não poderia governar de maneira nenhuma. O seu irmão, Adasto, torna-se o herdeiro e, numa caçada com o amigo da Nídia, ele recebe uma flechada e morre, conforme o espírito previu, 15 anos antes dele nascer. Dessa forma, são fenômenos na Síria, na Babilônia, na Escandinávia. Até hoje, por exemplo, as lendas da Escandinávia e o deus Thor, com a sua nave, salvando aqueles que morriam e deviam atravessar o Hades, incendiando a barca. Na Grécia, era comum, quando morria alguém, colocar-se uma moeda entre os dentes para poder pagar a travessia do rio que separava os vivos dos mortos. E o barqueiro que levava as almas para o mundo espiritual, de acordo com a situação econômica da família, exigia essa importância. Era um dos rituais mais comuns e aceitos na Grécia. Até hoje, na Índia, nós podemos ir a qualquer parte do rio Ganges, considerado sagrado, e vermos aqueles que são queimados na margem do rio, suas cinzas e despojos atirados às águas, para que eles sejam levados diretamente ao Hades, ao paraíso. No cristianismo, nem é preciso falar. Todo mundo sabe que Jesus voltou da morte. 3 dias depois, a ressurreição. Mas quando nós falamos da ressurreição, parece que falamos de uma coisa que é meio mental, exclusivamente, que tem um caráter teórico, lendário, ou que faz parte da mitologia. Mas Jesus esteve conosco fisicamente por 32, 33 anos. E 3 dias depois de morto e sepultado numa sepultura nova, que pertencia a José de Arimateia, que era doutor da lei, ele ressuscita. E até hoje o seu cadáver não foi encontrado,
sequer como uma herança fóssil, porque ele voltou ao corpo físico e veio a aparecer várias vezes ali em Roma e diversas vezes na Galileia, onde, 50 dias depois, no Pentecostes, ele apareceu e os discípulos falaram a sua mensagem. Fenômeno mediúnico. Então a Bíblia relata, dando nome à própria questão. Na Idade Média, o conceito era de feitiçaria, a ignorância medieval, uma ignorância de 1000 anos, desde o século IV até o século XIV, XV, quando nós chegamos à Renascença, nós então vemos uma ignorância, uma estupidez pelo analfabetismo, pelas arbitrariedades do poder temporal, pela degradação moral da sociedade, cuja renovação começa a dar-se no século XV, com a Renascença, no século XVI, quando a ciência se separa da religião, e cada uma cresce, por sua vez, vindo integrar-se no século XIX, quando cientistas da mais renovada denominação constataram a presença dos espíritos. E faz lembrar com uma grande emoção, uma delas entre as milhares, nas chamadas anotações dos Richests das investigações, destaca-se a figura de William Crookes. William Crookes era o maior físico da Inglaterra, considerado o mais sábio, e se tornou invejável, porque ele é o autor dos chamados raios catódicos, raios que a matéria exterioriza. Hoje nós falamos do átomo, da radiação nuclear, da inteligência artificial, com muita naturalidade, com mais certeza do que quando pegamos este copo, que ele tem a forma, mas ele não é isso. Essa é a forma que os átomos lhe deram. E que nosso sentido percebe, mas ele, os espaços entre ele, são infinitamente maiores do que o volume material. É tão interessante que, certa feita, um professor de física quântica esteve conversando comigo e eu, procurando aprender cada vez mais, perguntei-lhe, mas como eu poderia explicar a física quântica a uma pessoa que não entende sequer da física tradicional? É muito fácil. Você diz, a Terra, este planeta imenso, todos nós sabemos que é redonda, e ela tem um peso da sua própria constituição. Mas a Terra não é compacta, porque os átomos estão sempre separados. O espaço entre um constituinte do átomo e o outro é imensamente maior do que o volume. Daí o átomo sempre é revisto de uma maneira central, com algo se movimentando na vertical e outro algo na horizontal. Então, isto é um átomo. É matéria, mas não é matéria, porque está separado. Então, ele me disse, se tirarmos todos os espaços que existem entre os átomos do planeta terrestre, esse planeta terá o tamanho de uma bola de ping-pong. Porém, pesará o peso, o reforço linguístico é necessário, pesará o peso que tem com todos os seus buracos. Então, nós vivemos no buraco. É buraco se misturando, aqui estão milhares de ondas misturando-se. E o que eu acho mais notável é que não se atrapalham,
Pegamos um telefone e podemos mandar para 20 números. E nem que a gente queira, ele erra o número. Riscou aquele númerozinho, vai exatamente no número. Eu sou do tempo que a pessoa mandava um telegrama para a gente e a gente disse, não recebi. Mentira, recebeu. É que não quis responder. Agora, a pessoa diz, olha, eu mandei um e-mail. Eu, certo, eu recebi, porque a gente não pode dizer que não recebeu. Porque mandou o e-mail, ele vai. Mandou qualquer uma ordem através de um telefonezinho barato que a gente compra ali nas mãos do vendedor com todos os direitos comerciais e ele leva a mensagem excelente. E se tiver 2 telefones, pode mandar a mensagem para um e outra mensagem para o outro juntinho. E eles vivemos num mundo de aparência. Então, o professor terminava dizendo, então, Divaldo, a física quântica não existe. Aí foi que enrolou minha cabeça, né? Ela é chamada física das probabilidades. Então, enquanto não aparece nada para desmentir, é a última palavra em matéria. Eu sou do tempo em que fazia análise léxica e análise lógica na escola. Hoje não faz nenhuma análise. O aluno é desanalisado e os professores também, com raríssimas exceções. Então, eu me lembro que a professora dizia assim, Deus, na análise léxica, o imponderável. Então, Deus é espírito, é energia, era, porque agora Deus é matéria. Qualquer coisa que a gente pense, já é matéria. Porque o pensar é materializar. Um raio de luz. Ai, meu Deus, que energia! Se engana. Esta energia é curva. Ela faz a curva, faz a imediata volta, sendo um jato de energia e um jato de matéria. Então, nós somos um universo fascinante. Vêm os espíritos e dizem, nesse mundo que nossos olhos mal percebem, vivemos nós. Aí a pessoa diz, como é que eu vou acreditar que além da morte ninguém vive? Mas como é que você acredita que eu pego aquela coisinha, aquele telefonezinho, ou aparelhos menores, mando uma mensagem codificada e posso revelar qualquer segredo universal e vai direitinho para o meu aparelho. E se eu criptografar, só eu e quem mandou é que podem ler. Ninguém duvide. Porque de vez em quando eu tenho amigos meio tantãs que me mandam mensagens criptografadas. E diz assim, gostou? Eu digo, gostei porque eu não entendi nada. Então foi uma bênção. Daí, a Bíblia, aquele tempo, estava no primarismo, no primitivismo. Eu era católico. E, por exemplo, na comunhão, em que Jesus estava na hóstia, em sangue e corpo, não podia mastigar a hóstia, porque saía sangue. Mas, menino, não é gente? Eu e os meus amigos, de vez em quando, eles davam mastigadinha, só na ponta para ver. Mas aí não dava de que mastigar a hóstia toda. Eu nunca me atrevi, porque eu ia para o inferno se fizesse isso. E o inferno é uma bênção. Como desapareceu, a gente ficou pior. Daí, em certas denominações religiosas, você fez mal, vai para o inferno. A mulher vestiu calça masculina, vai para o inferno. Porque mulher tem que vestir saia. Agora, quem é que decretou que tem que vestir isso ou aquilo? Acho que Deus não foi. Porque se perguntar o que é que ele usa, calça ou saiote, a gente talvez não saiba dizer. Então, nós saímos da treva para a luz, da ignorância para o conhecimento. E adquirimos uma liberdade intelectual que nos torna pessoas eminentemente felizes.
e que nos permitem acreditar, como no caso de William Crookes, porque ele recebeu uma menina de 12 anos e ela disse: Mr. Crookes, eu sou médium, eu recebo espírito aqui em Londres, mas disseram que é uma mistificação, que sou eu quem se veste das entidades, e então eu gostaria de provar que ele está enganado. E escolhi o senhor, a maior autoridade física da Europa, para me investigar. Eu virei para a sua casa, me permitirei examinar em todos os orifícios naturais, para que não digam que eu escondo metros e metros de tecido flutuante. Tomarei laxantes e vomitórios para não ter nada do estômago, com uma condição: se os fatos forem verdade, o senhor declara. Se forem mentira, declara. E eu irei para o tribunal para provar que sou mistificadora. Que menina ousada, não é? Durante 3 anos, ela frequentou a casa de William Crookes. Ele fazia reuniões numa sala que tinha o piso no chão e as tábuas em cima. Não havia um espaço entre o piso e o solo. E então estavam reunidos, digamos, 8 indivíduos. Através dos orifícios naturais da face, saía um vapor, mais tarde chamado ectoplasma, que é uma essência da célula. A célula humana é constituída de 3 valores. E o ecto, externo, é esse valor que envolve a célula. Nos médiuns, ele se transforma em vapor, pelo nariz, pelos ouvidos, pela boca. Ele exala. E apareciam os espíritos, principalmente uma jovem morena, ela era branca, de cabelos lisos, o dela era cacheado, de unhas perfeitas, as delas eram unhas ruídas, porque a médium tinha o mau hábito de roer unhas, que numa hora tinha um peso, depois da sessão tinha outro peso, que tinha uma altura, depois tinha outra altura. E durante 3 anos, Kate se tornou membro da família Crookes. No dia 31 de maio de 1875, William Crookes fez uma carta à Sociedade de Investigação de Londres. Vós me perguntais se esses fenômenos são possíveis. Eu vos direi, não são possíveis. Eles são reais. Era a palavra do maior cientista da Inglaterra, Charles Richer, que recebeu o Prêmio Nobel de Fisiologia Humana, declara: os dados pesquisados da Vila Carmen são reais, em que o espírito de um homem do deserto se materializava com barba através de uma médium de 18 anos. E um dia, o espírito de Beni Boa era tão real que ele não aguentou e puxou as barbas, pensando se tratar de uma artimanha. E as barbas estavam cravadas no rosto. O espírito abriu a cortina e disse: olha ali a médium e aqui estou eu. E como era seu pai, o general Noel, seu filho do general, e a médium 3, com mais 2, 5. Aí estava Richer, estava na Argélia, quando pertencia à França. E assim por diante. Um outro notável, a quem a antropologia criminalista deve uma tese, César Lombroso. César Lombroso criou a tese dos crânios de natureza patológica, os crânios chanfrados. Então, essas pessoas seriam patológicas, seriam doentes mentais. Ele foi visitar uma médium, Eusápia Paladino, em Milano. E ali estava, conversando com ela,
quando lhe disse: senhora, eu ouvi dizer que a senhora é capaz de transferir aquele vaso dali para cá, sem o contato humano. Ela, Eusápia Paladino, analfabeta, e um tipo, ou melhor, foi em Nápoles, e um tipo napolitano, daqueles de arrasar a terra, ela disse: olha, eu não vou fazer isso porque é muito fácil para o senhor, que é um cientista, eu vou fazer algo melhor. Sentou-se na cadeira, derreou e saiu do rosto dela a mãe dele. Baixinha, diferente dela, com um chale da região que ela morava, e falou com ele no dialeto que eles usavam na região. E então, ele diz o seguinte: quando eu vi minha mãe, conforme eu a conheci antes de morrer, com o chale que ela usava, eu então lhe falei no dialeto. E ela me respondeu: Cesare, filho mio, e me respondeu no dialeto. Então a imortalidade da alma é inegável. E todos nós, que raciocinamos e que conjunturamos a respeito dessa realidade, foi Allan Kardec quem reuniu esses dados e a eles deu o nome de ciência espírita. Ciência, sim, porque tem que investigar. É uma ciência que tem investigações notáveis. Uma vez, Charles Richer pegou um copo com água, uma água química, e levou, porque ele achava que o espírito Benibois era um homem que entrava na sala, que só tinha uma porta, e ele ficava sentado na porta. E então, quando o espírito apareceu, ele pegou a água e pediu que soprasse no canudo, porque aquela água, recebendo o oxigênio ou gás carbônico dos pulmões, teria uma reação química se o ar fosse do pulmão. Mas se não fosse, não tinha nada. E então o espírito soprou, soprou, e a água continuou isenta. Não saia de um pulmão humano, saia de um pulmão ectoplasmático das células. Então, as provas que eu, pessoalmente, tive, e qualquer um pode ter, em Londres, vão à Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas, não segunda-feira, porque é dia que fecham os museus europeus. Qualquer dia da semana, a entrada é grátis. E pesquisem com as montanhas de provas do século XIX. Então, a Bíblia não podia ter isso. Mas a Bíblia diz: nos últimos dias vem o Senhor. As almas profetizarão, os jovens terão visões, os antigos terão sonhos, e eu, Espírito, falarei pela boca de todos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. Então, por isso que a Bíblia não fala dos fenômenos mediúnicos. Obrigado, Divaldo. Doutor Alberto, nós temos duas perguntas aqui relativamente ao aborto. Qual seria a visão do Espiritismo sobre o aborto e como fica a situação da criança quando é abusada sexualmente e podendo engravidar? O que é que o Espiritismo nos explica a respeito dessa situação também? A proposta espírita do que tange a vida ressalta a necessidade de se garantir o direito inalienável a se manter no corpo desde a concepção, que é quando o espírito que já existe vale-se da biologia para estruturar o seu corpo. E, do 5º à 8ª semana, vive o período embriogênico, onde ele estrutura toda a dinâmica corporal. A partir da 9ª semana, nós temos o período fetal, que assegura um tempo
para que o feto cresça e amadureça, tão somente, porque já está estruturado no período embrionário, portanto, nas semanas anteriores, a sua estrutura fisiológica e anatômica. Para o Espiritismo, só há uma circunstância em que o aborto é moral, é quando a mãe corre risco de vida, situação que a medicina cada vez mais coloca numa posição de exceção, porque com o avanço, habitualmente, é possível levar a gestação a termo, mantendo as duas vidas, porque todas as vidas para o Espiritismo, elas são importantes. Mas há circunstâncias muito especiais, como, por exemplo, se o embrião está situado na trompa de Falópio, o seu desenvolvimento, naturalmente, estourará a trompa e levará não só à morte do embrião, mas também à morte da mãe. É um caso, por exemplo, em que faz-se a intervenção do aborto dito terapêutico, onde se retira o feto de um lugar onde ele não pode se desenvolver e evita-se de que a mãe morra junto com ele, de hemorragia, quando a trompa, no caso citado, estoure. Para o Espiritismo, portanto, todas as situações outras, elas são imorais, significando dizer que elas transgridem o direito do espírito renascer. Ainda que não tenha constituído-se corporalmente de uma forma madura, não esteja no 9º mês, ele já existe. E se fizermos regressão em qualquer pessoa, ela indo para o ventre materno quando estava regressivamente na sua mãe, ela será capaz de descrever cenas, diálogos, absolutamente sigilosos, porque ele é uma testemunha ali existencial de tudo que acontece em torno de si, a despeito de estar no útero e não ter os olhos, os ouvidos e mesmo o cérebro ainda constituído maduramente. Mas enquanto espírito, ele está ciente de que tudo que se lhe acontece. A situação excepcional em que há um estupro e a nossa legislação concede, dentre os abortos legais, este contexto de que se a gravidez resulta do estupro, é legítimo, é legal fazer o aborto. Há, portanto, dentro do sistema nosso de performance legal, a justiça concede o direito para a mãe fazer o aborto, o que ensejou, nos últimos tempos, permitir-se ou levantar-se a possibilidade de se permitir que a criança que está no 21º, 22º ou em torno disso, estiver dentro do ventre materno e ela foi originária de um estupro, a mãe pode pleitear o aborto. Mas a criança, depois do 5º mês, ela pode nascer viva. Ela pode nascer não morta. Então, o aborto, para ser procedido, fica dentro de um impasse. Porque se faz o aborto e a criança nasce, como se faz? Então, surgiu a hipótese de se fazer o que acontece em outros países, a morte do feto dentro da mãe. Então, uma injeção de cloreto de potássio aplicada no feto levaria à morte. E aí se procederia ao aborto dito legal, porque foi originário de um estupro. O Espiritismo é muito claro quando propõe de que mesmo nessa situação que é dramática, talvez a mais dramática que podemos considerar, o aborto resultado do estupro, ele pode ser legal, mas ele não é moral. Por uma razão muito simples. Quem estabeleceu o crime foi a criança? Não. Foi o estuprador. Foi o homem que violou a mulher. A ele cabe não só a punição, regida em lei, mas a destituição da paternidade, porque ele se mostra indigno de perfilhar aquela criança que foi resultado de uma violência contra a mulher. A mulher, naturalmente ferida na sua dignidade, deve merecer todo o atendimento sociopsicológico, o amparo do Estado para aquela gravidez que não foi, de modo algum, prevista. E o Estado, naturalmente, deve reservar para ela o direito de toda a assistência. Mas jamais podemos considerar criminoso a criança que não cometeu o ato do crime.
o feto, o embrião, resultado de uma gravidez por estupro, não foi ele que deve ser alcançado pela legislação como criminoso, destituindo-lhe a vida que está em curso. Então, a criança é tão vítima, se pudermos olhar desse ponto de vista, do direito à vida, quanto a mãe que merece ser atendida, do ponto de vista do trauma que recebeu. Assim sendo, é necessário valorizar todas as vidas, e nessa circunstância, a mãe deve receber o amparo, e é compreensível que se ela não se sente fortalecida para assegurar a maternidade pós-nascimento do bebê, ela entrega a criança ao Estado, que vai buscar um lar substituto. Mas não é compreensível do ponto de vista espírita de que para resolver o problema de uma violência, o pai em relação à mãe se constitua ou que se resolva com uma outra violência, aquela que se dirige ao embrião ou ao feto, e ainda dessa forma ainda mais dramática, mas como tem se pleiteado do ponto de vista legal nos últimos tempos no nosso Congresso, quando então essa violência ela não resolve a primeira e é uma outra violência com um ser que não pode constituir o advogado, que é a criança, que está em curso, o chamado nascituro. Portanto, o Espiritismo é frontalmente contra qualquer medida de aborto e solidário à mulher, tanto quanto ao bebê que está em curso. Joana de Ângeles tem uma expressão que a primeira vez que eu li, achei que era apenas lírica, porque diz ela, em outras palavras, que quando uma gestação surge resultado de uma violência e a mãe acolhe o bebê, quase sempre, este ser que vem em situação tão dramática se transforma numa floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminino se esfacelou. Eu achava muito bonito a escrita, mas achava que era romântico, era lírico. E eu vivi uma experiência dessa ordem com uma mulher que sofreu estupro, que nós tivemos a oportunidade de acolher e que viveu o desejo de manter a gravidez, e não só isso, seguiu o curso da gestação, mas ficou com a criança como filho. Essa mãe, quando a criança completou 6 para 7 anos, mandou uma foto do bebê, agora criança, com 7 anos, e escrevia atrás, ele sentado na relva, em frente, atrás dele uma árvore, e ela escreveu atrás, como se fosse ele escrevendo para mim. Eu sou grato a você por você ter contribuído para que esta foto um dia existisse. E assinou o nome da criança. Todas as vezes que essa mãe vinha a Belém, ela ia ao meu encontro e falava da criança que se desenvolvia. Eu fiz um prenúncio de que se ela ficasse com a criança, talvez ela tivesse dificuldade com os pais, porque os avós tendem a subtrair a criança dos pais e às vezes interferem no processo educativo. Isso se deu, porque os pais que reagiram e queriam a morte do estuprador e, portanto, viveram aquele problema, mais tarde acolheram a decisão da filha e o problema agora era gerir a educação da criança porque eles interviam no processo educativo da mãe. Numa das últimas vezes que essa mãe esteve comigo, hoje este indivíduo é um adulto de nível superior, com formação de excelência no campo da vida, e ela me disse, numa das últimos encontros que nós tivemos, Alberto, na saída da despedida do consultório, ela me disse, Alberto, eu oro por você todos os dias. Aquilo me emocionou, porque não só esse filho é a floração de bênçãos a que Joana de Ângeles fez menção, mas como ela casou-se, teve outros filhos, e a família é constituída, e ele é a pedra reluzente daquele lar. Então, mais do que uma informação lírica e romancesca, era uma verdade reluzente a afirmativa da benfeitora. Por isso, o Espiritismo é literalmente a favor da vida. Em todas as circunstâncias, a vida tem que ser como um direito fundamental e primeiro do ser humano,
A vida física, biológica, precisa ser preservada. Qualquer tentativa para se legalizar o aborto, como tem acontecido nos últimos tempos e ao longo dos tempos em alguns países, incluso no Brasil, pode se tornar legal, mas não se torna moral. É sempre um crime. Muito obrigado, doutor Alberto, pela sua brilhante resposta. Divaldo, qual seria a melhor maneira de podermos ajudar a um ente querido que tenha cometido suicídio? O que podemos fazer para diminuir o sofrimento dele? Naturalmente, a vítima de si mesma sofrerá as consequências inevitáveis. Porque o autocídio, o suicídio, é um dos crimes mais severos perante a Constituição cósmica. Já que não somos autores da vida, não temos o direito de interrompê-la. Na maioria das vezes, há muitas causas atenuantes. A pessoa com uma formação não ideal, materialista, um lar desajustado, problemas psicológicos de várias ordem. Neste momento, não sabendo como conduzir a vida diante de um aparente impedimento, interrompe-a, e é um grave erro, porque nós vivemos antes, durante e depois da morte. É necessário, agora, certamente, o espírito desperta, cai em si. Ele vai verificar que desejava impedir aquele mal que o atormentava. O mal prossegue, o tormento continua. Então a dor, a angústia é muito grande. Há o arrependimento, mas arrependimento não paga a dívida. Existe a expiação, a dor, mas também não paga a dívida. Só há um meio, a reabilitação. São opiniões de Kardec no livro Céu e Inferno a respeito da questão do perdão. Para que nós perdoemos a este suicida, ou ele se perdoe, necessitamos de 3 itens. Arrepender-se honestamente, sofrer o efeito do arrependimento e fazer tudo para reabilitar-se. São as reencarnações. Hoje nós temos uma visita aqui em nossa casa que me levou a reflexões mais profundas, porque é uma criança que está com um câncer cerebral localizado na área óptica. Já extraiu um olho e o outro está a caminho. E, ao mesmo tempo, essa criança é autista, fazendo um tratamento psiquiátrico muito grave. E então eu me pergunto, diante de tantas crianças saudáveis, por que esse sofrimento, não só dela, mas dos seus familiares, da mãe, do pai, talvez de um irmão, ou de alguém, de qualquer um de nós? Porque a dor do meu próximo, de certo modo, é minha dor. A sua dor constitui a sinfonia em volta de mim e termina por afetar-me. Então o Espiritismo nos dirá que essa criança que agora sofre de maneira terrível, porque o autismo, tão falado na atualidade, é muito mais complexo e cruel do que aparece ou parece. E o câncer, perdeu uma vista, a outra está a caminho de perder dentro de poucos dias. Está vendo o mundo tão rapidamente, sem consciência do que lhe vai suceder. Então, que nos cabe o respeito àquelas leis que Moisés recebeu, a orientação, aquelas 10 leis que falam de ética, de felicidade, de harmonia, o bem, o bom proceder, o viver em paz com a própria consciência. Desta forma,
O Espiritismo nos conclama a um estado de busca interior melhor do que aquele que nós experimentamos com as nossas reações nervosas, com os nossos distúrbios de comportamento e com a nossa má orientação educacional ou pedagógica no lar, na escola ou na sociedade. Muito obrigado, Divaldo. Vamos agora nos encaminhar para o encerramento da nossa reunião. E eu convido o doutor Alberto para que se despeça do público aqui presente e daqueles que nos assistem de forma remota. O nosso abraço do açaí, do acarajé, com toda a ternura que caracteriza o norte do abraço ao nordeste, na certeza de que o Espiritismo, enquanto ciência, que traz consequências filosóficas e aplicações ético-morais, ensejará a que o Brasil faça movimentos mais firmes na consolidação daquilo que é a sua destinação histórica, de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. A minha gratidão àqueles que representam e que se constituem obreiros da Mansão do Caminho, instituição venerável no centro da Bahia, na periferia da Bahia, e que nos dá um pouco daquilo que é o cristianismo que volta à carga, revivecendo os primeiros tempos e nos ensinando o valor autêntico do amor colocado na perspectiva mais alta e sublime, que é a caridade. O meu abraço terno ao nosso Divaldo e a você, Mário Sérgio, na certeza de que estamos todos juntos nessa cruzada de amor. Muito obrigado, doutor Alberto. Nossa gratidão à sua participação na nossa reunião. Agradeço ao público aqui presente, aqueles nossos irmãos e irmãs que nos assistem remotamente, a Andréia, nossa tradutora de Libras, ao Vitor e ao Júnior da equipe da Mansão do Caminho, a Divaldo Franco, a nossa gratidão a todos. Agora vamos ao encerramento, então, da nossa reunião e convidamos a Divaldo para nos conduzir nessa etapa final. Passemos agora à prática, ao exemplo de uma das terapias espíritas, a aplicação dos passes, naturalmente e coletivamente. Vamos orar. Pedimos aos companheiros de mediunidade para que tomem os seus lugares. Senhor Jesus, nós suplicamos a Tua misericórdia através da harmonia íntima que deve pairar em nossa mente, em nosso coração. Abençoa os companheiros de mediunidade que se dedicam à prática do bem. Abençoa a cada um de nós, aos nossos familiares queridos, para que a paz possa permanecer no reduto doméstico e ele se transforme num santuário. Desejamos pedir-te por aqueles a quem nós amamos, mas também aqueles outros que não nos amam e até nos perseguem. Suplicamos por eles. Igualmente, nós te pedimos pelos suicidas, pelos obsidiados, os que tiveram desencarnação terrível ou doenças incuráveis. Pedimos-te por Ana Spranger, pela nossa querida Marta e por todos aqueles que nos pedem para incluí-los
em nossas orações. Suplicamos aos bons espíritos abençoarem a nossa casa, tornando-a hospital de almas, curando as feridas internas do coração e dando-nos a alegria de viver e coragem para lutar. Amigo querido, tu disseste que nosso Pai nos ouviria em qualquer situação. Pedimos-te pela paz doméstica, a paz no Brasil, a paz na terra. Essa paz que é uma harmonia entre a criatura e o universo. Abençoa-nos. Em teu nome, Pai Celestial, sob as dádivas generosas de Maria Santíssima, de Jesus, dos Espíritos bondosos, pedindo-lhes permissão para encerrar a nossa reunião, formulando votos de harmonia para todos nós.